Tem uns rostinhos novos aí. Vocês sejam todos muito bem-vindos. O Dom já deu boas-vindas para vocês, mas eu também gosto de dar boas-vindas. Para quem não me conhece, sou o Rodrigo. Sou líder da casa. E é uma honra ter vocês com a gente. A gente vem numa pegada falando sobre mergulhar em Deus. E hoje não vai ser diferente, mas vai ser um pouco diferente. A palavra, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto um pouco diferente, mas que vai nos levar a mergulhar em Deus ainda. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo ali em Jeremias, capítulo 20, a partir do versículo 7. Eu vou estar lendo na NVT, nova versão transformadora, isso aí. Para quem está acostumado que eu uso só NVI, hoje vamos usar uma versão um pouco diferente. Consegue tirar um pouco do meu... Obrigado, bonitão. Então fique de pé para nós honrarmos a palavra do Senhor, assim como nós fazemos no domingo. Nós estamos fazendo nos sábados também. Jeremias capítulo 20, a partir do versículo 7. Ó Senhor, Tu me constrangeste e eu me deixei constranger. És mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou um motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Pai amado Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite, Deus, para que, Senhor, a Tua palavra venha, Senhor, nos lavar, que a Tua palavra, Senhor, venha nos queimar e nos purificar, Senhor, em nome de Jesus. Que nós sejamos, Pai, transformados, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz, Pai. Que ela, Pai, possa nos rasgar ao meio, Senhor. Mostrar, Senhor, as nossas mazelas e mostrar, Senhor, o quanto o Senhor ainda anseia em fazer e o quanto o Senhor já tem feito em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E Deus, que eu não estrague nada, Senhor, daquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Mas para a gente falar sobre esse texto, a gente precisa conhecer um pouquinho da história de Jeremias. Jeremias, ele é um cara que ele tinha aproximadamente 23 anos quando ele recebeu o seu chamado pelo Senhor. Quantos aqui estão nessa idade aí? 22, 23, 21, aí tem uma galera. Na tua idade, Jeremias foi chamado. Um pouquinho a mais, mas quem está contando, né? Depois dos 18 a gente para de contar. Só dobrou. Então, aproximadamente com 23 anos, Jeremias, ele recebeu o seu chamado do Senhor. E é muito interessante porque ele gastou toda a sua vida adulta com o seu ministério profético. Ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele passou por 5 reinados em Jerusalém, e o cara era muito bravo, velho. E quando o Senhor chamou ele, ele deu 2 mensagens para que Jeremias proclamasse, que está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 10.
Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Um cara que recebeu duas palavras específicas, que era para destruição e edificação. Então pensa num cara que sempre que ele abria a boca, o povo já sabia que lá vem bordoada. É como quando a pastora Sheila vai pregar no domingo e o povo já pergunta para ela assim: pastora, vai doer? Era mais ou menos assim. Jeremias era o cara que dava a bordoada na turma sem dó nem piedade. E é muito interessante porque Jeremias, lá no capítulo 1 ainda, esse versículo acho que eu não passei para o meu querido lá. Quando ele recebeu a vocação do Senhor, ele não se achava capaz de passar, de fazer aquilo que o Senhor tinha chamado ele. Lá a partir do versículo 4 vai dizer assim, aqui eu estou lendo na edição contemporânea: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Antes dele sequer nascer, o Senhor já tinha separado ele, o Senhor já tinha escolhido ele. Aí Jeremias vai responder ao Senhor, né, no versículo 6, eu porém disse, Senhor, não sei falar, não passo de uma criança. Aqui o termo como criança, ele está falando, não está falando da sua idade, porque ele tinha 23, já não era mais criança, nem adolescente, mas era criança no seu espiritual. Então ele se achava como uma criança, ele não achava que ele era capaz de fazer aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. E quantos aqui se acham nesse lugar assim, de que não é capaz de fazer aquilo que o Senhor tem chamado você para fazer? Ou talvez você ainda não sabe o que o Senhor chamou você para fazer, mas você acha que não, o Senhor não vai me usar para nada, porque eu sou o mais coitado de todos. Não, eu não consigo, tenho vergonha de falar. Não consigo falar em público, falar para as pessoas, imagina. Quem olha para mim há uns anos atrás, tá com o microfone na mão, era impossível, porque Jesus amado, era mais envergonhado que Jeremias aqui. Mas aí o Senhor responde a ele, né? O Senhor, entretanto, me disse, não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor deu uma promessa para ele, que o Senhor ia ser com ele o tempo todo, não importa o que ele fizesse, o que ele falasse, para quem ele fosse falar, o Senhor ia ser com ele. E Jeremias, ele podia muito bem se encher com aquilo, se achar não, eu sou o cara, eu sou o que vai falar com reis, vai falar com nações, não preciso ter medo porque o Senhor vai estar comigo. É igual aquela cena que eu assisti um filme uma vez, que o cara bateu o pé assim, e o bicho correu, mas era porque tinha um maior atrás dele, e pensou que ele tinha botado medo, mas é porque o de trás tinha botado medo. Talvez ele pensou assim, não, se eu enfrentar alguém, o Senhor vai... E ele podia se achar com isso, se achar o maioral, o superior. Ninguém pode comigo. Mas não, ele se fez humilde. Ele continuou sendo humilde. E Jeremias, ele gastou toda a sua vida adulta, cerca de 40 anos, não se casou, e ele gastou todos os seus dias com o seu ministério profético. E ele não era uma pessoa popular. Quem vai chegar com a palavra de destruição não é uma pessoa popular. Não é uma pessoa que você vai chamar para um rolê, para um almoço de domingo depois do culto, ou para um rolê depois do vertical. Você vai querer ficar, não vou chamar esse cara aí, porque esse cara aí vai falar alguma coisa que vai dar zica. Não vamos chamar esse cara. Então o Jeremias, ele não era um cara muito sociável. A palavra mesmo vai dizer que os amigos dele tramavam contra ele, porque sabiam as palavras duras que ele falava.
E Jeremias, apesar de tudo, ele tinha suas lutas internas, assim como eu e você. Nós temos as nossas lutas internas. Quantos aqui têm as suas lutas internas? Aquelas assim que talvez só você sabe o quanto você luta. Jeremias também tinha as lutas dele. E em todo o livro de Jeremias, tem 6 pontos onde Jeremias ele deixa a sua queixa perante o Senhor. Em 6 passagens ali, ele vai deixar a sua queixa perante o Senhor, com relação a essas lutas que ele vinha lutando. E nós vamos discorrer sobre essas queixas, né? E a primeira delas está lá em Jeremias 11, versículo 18, até o 12, versículo 6, que é a traição de amigos e familiares. Então ele se sentia traído pelos amigos e pelos familiares, porque ele não era bem-vindo no ambiente onde ele estava. Os amigos já não gostavam mais dele, porque ele era uma pessoa que só falava sobre destruição e coisa ruim, e lá quando era algo bom, era raro. Então Jeremias era esse cara que não era muito favorável a estar ali. Então em Jeremias, no capítulo 12, no versículo 6, vai falar sobre isso, né? Eu coloquei todos ali, você pode discorrer, eu não vou falar todos os versículos. Em Jeremias 12, 6 diz assim: até seus irmãos, membros de sua família, se voltaram contra você, conspiram e se queixam a seu respeito. Não confie neles, por mais agradáveis que sejam suas palavras. Aqui é o Senhor respondendo às queixas de Jeremias. Então, talvez você se encontre nesse lugar, onde você já tem uma certa dificuldade com os amigos, com os familiares, você se sinta atraído por eles. Aí o segundo ponto, é lá em Jeremias 15, do 10 ao 21, quando ele se perguntava sobre o propósito do seu ministério. Será que o meu ministério realmente é esse? Será que eu estou fazendo certo? Falar tudo que eu estou falando é isso mesmo que o Senhor tem? As dúvidas, por mais que ele foi um grande profeta da sua época, ele tinha suas dúvidas sobre aquilo que ele estava fazendo. Jeremias 15, 17 vai dizer assim: nunca participei dos banquetes alegres do povo, sentei-me sozinho, porque tua mão pesava sobre mim, e enchi-me de indignação com os pecados dele. Ele era separado, ele entendia o seu lugar, por isso ele não sentava com a roda dos escarnecedores, ele se via distante daquilo que cheirava a pecado, daquilo que promovia o pecado. Ele se afastou de tudo aquilo, ele vivia afastado daquilo, e ele se perguntava se todo aquele sofrimento, tudo aquilo que ele estava passando, era realmente o propósito do Senhor para a vida dele. Poxa, faço as tuas vontades, né? Se você ler ali, discorrer do 10 ao 21, ele vai falar sobre isso. Poxa, eu faço tudo que o Senhor me pede, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em mim, e eu só recebo de volta tribulação e dores. Mas ao mesmo tempo ele fala bem assim, sentei-me sozinho, porque tua mão pesava sobre mim. E essa mão pesava sobre mim, não era que o Senhor cobrava a ele, mas era que aquilo que o Senhor colocou nele, pesava nele, porque ele entendia o peso da responsabilidade que ele tinha do Senhor. Era a responsabilidade, não era um peso de culpa, de cobrança do Senhor. E enchi-me de indignação com os pecados dele. Ele se enchia de indignação, ele via as pessoas no pecado, ele se indignava com aquilo, porque ele sabia que existe algo maior, algo melhor do que o pecado. Aí o próximo é lá em Jeremias 17, do 12 ao 18, que é quando ele fica impaciente com o cumprimento da palavra que o Senhor dava para ele. Então o Senhor falava que ia destruir uma nação, e ele ficava ali: e aí, quando vai ser? Quando vai ser? Ia destruir os inimigos dele, e aí, quando vai ser? Quando vai ser? Né? Ele ficava naquela, porque ele era perseguido pelos inimigos. Jeremias 17, 18: traze vergonha e desprezo sobre os que me perseguem,
mas não permitas que eu fique envergonhado e desesperado. Traze sobre eles um dia de calamidade, sim, traze sobre eles destruição em dobro. Então ele tinha esse anseio para ver se cumprir aquilo que o Senhor dizia para ele que iria acontecer. Ele ficava naquele anseio, quando vai acontecer? Porque ao mesmo tempo que ele dava as palavras que o Senhor entregava para ele, as pessoas o cobravam, as pessoas o perseguiam. E ele queria também a vingança do Senhor contra os seus oponentes. Jeremias 18, do 18 ao 23. Jeremias 18 vai dizer: então o povo disse: venham, vamos planejar um jeito de nos livrarmos de Jeremias. O povo já não aguentava mais Jeremias. Temos vários sacerdotes e também homens sábios e profetas. Não precisamos que ele nos ensine a lei, e não precisamos de seus conselhos e profecias. Vamos espalhar boatos a seu respeito e ignorar o que ele diz. Nesse período, Judá e Jerusalém estava totalmente perdido. Já não seguiam mais ao Senhor, não escutavam aquilo que o Senhor tinha para eles, seguiam outros deuses, adoravam outros deuses, estavam totalmente profanos. E quando Jeremias falava daquilo que o Senhor ministrava a ele para ministrar aos outros, eles se indignavam. Assim como vai dizer no Novo Testamento que sentindo coceira nos ouvidos, quando a palavra do Senhor incomoda, era assim que eles se sentiam, incomodados com a palavra do Senhor. Incomodados com a palavra do Senhor. Continuando no versículo 19: Senhor, olha para mim, ouve o que dizem meus inimigos. Acaso se paga o bem com o mal? Cavaram um buraco para me matar, mesmo eu tendo intercedido por eles e tentado protegê-los de tua ira. Ao mesmo tempo que ele profetizava a ira do Senhor, ele tentava fazer com que o Senhor não destruísse todos eles. Portanto, que os filhos deles morram de fome, que morram pela espada, que suas esposas se tornem viúvas e fiquem sem filhos, que os mais velhos sejam mortos por uma praga e os jovens na batalha, que se ouçam gritos vindos de suas casas quando guerreiros atacarem repentinamente, pois cavaram um buraco contra mim e esconderam armadilhas ao longo do meu caminho. Senhor, tu conheces os planos que fizeram para me matar. Não os perdoes por seus crimes, nem apagues seus pecados, que eles morram diante de ti. Trata-os de acordo com a tua ira. Pensa num cara bravo, velho. E ele tinha autoridade para falar isso. Por mais que ele estivesse sendo perseguido, o Senhor dava palavras para ele profetizar as tribos de Israel. O povo perseguia ele, ele tentava fazer com que o Senhor não os destruísse. Mas ainda assim ele declara tudo isso aqui, né? Pede para que o Senhor mate a todos. Maridos, esposas, jovens, crianças, com a ira do Senhor. É assustador a gente olhar para um contexto desse e imaginar, como que alguém pode pedir que o Senhor extermine tudo? Mas se nós olharmos para o caminho onde essas pessoas estavam, o caminho que essas pessoas estavam trilhando, eles iam para esse lugar sem que o Senhor fizesse isso. Era o destino deles. Porque eles se afastaram do Senhor. E quando se afasta do Senhor, o destino é morte. É morte. E é uma morte eterna. Esse é o destino para eles. Jeremias estava pedindo apenas para que o Senhor adiantasse. Então nós falamos de 5 pontos, onde Jeremias se viu falando com o Senhor dessa forma, né? Onde ele se queixava ao Senhor. E o último ponto é esse que nós lemos no início, Jeremias 20, do 7 ao 18, que é quando ele clama
ao Senhor: tu me constrangeste e eu me deixei constranger. Essa é a última queixa de Jeremias. A última queixa dele. E assim, não era uma queixa de reclamar do Senhor, de murmuração. Ele não estava murmurando. Em nenhum momento isso aqui era murmuração. Essas aqui eram as orações que Jeremias fazia ao Senhor. Jeremias, ele era um cara que, apesar de ter todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, ele levava tudo isso em oração ao Senhor. Ele não fazia das suas dificuldades, das suas lutas, um motivo para murmurar, para fazer com que jogar a culpa no Senhor. Ele não fazia isso. Ele jogava em oração. A resposta que ele buscava em oração. Esse é o lugar onde Jeremias se escondia no Senhor, na oração. E aí, como nós lemos lá no versículo 7 do capítulo 20, ó Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger. Eu me deixei constranger. Ele se deixou. E aqui esse se deixar é você se deixar mesmo. É você falar para o Senhor assim: Senhor, eis-me aqui. Quando o Senhor chama ele, ele se deixou ser chamado. Ele se deixou ser usado pelo Senhor. Ele se deixou ser constrangido. És mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim. Pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Então, quando as pessoas olhavam para ele na rua, já falavam assim: ó, lá vem o cara que só fala sobre destruição e violência. Faziam piadas. E talvez, com certeza, muitos de vocês passaram ou passam por isso. Eu, na minha adolescência, passei por isso, de fazerem piada de mim na escola, no trabalho, por ser cristão. Faziam piada, faziam chacota de mim. E por muitas vezes eu me questionava se realmente valeria a pena continuar seguindo ao Senhor. Porque é chato você ser alvo de piada todos os dias. E para ele não era diferente. Então nós, em algum momento das nossas vidas, nós passamos por situações como Jeremias. Nós nos sentimos como estranhos no meio das pessoas. Ignorados, traídos, talvez sem um propósito ou sem saber o nosso propósito. Não sei porque eu estou aqui, não sei porque eu venho todo sábado, todo domingo na igreja. Por que eu venho? Por que eu vou toda terça-feira em casa? Por quê? Por que as pessoas falam que me amam se nem me conhecem? Por que dizem que eu sou amado? Por quê? Talvez você não sabe o que está te movendo para esse lugar de espiritualidade. Outro dia eu conversei com uma pessoa e essa pessoa falou para mim assim: cara, eu busquei em vários lugares, de várias formas, mas eu sinto que algo está me levando para esse lugar de espiritualidade, eu preciso me aprofundar nisso, que é em Deus, e eu preciso de ajuda para chegar nesse lugar. Eu falei: então vem aqui, vamos andar junto, vamos caminhar junto. A forma mais fácil para nós hoje é andarmos juntos, de nos mantermos firmes, de termos menos lutas, menos dificuldades, menos dúvidas a respeito de nós mesmos com o Senhor. Eu estava lendo um comentário em casa a respeito de Jeremias, e o
historiador falou bem assim, que bem provável a maioria das lutas de Jeremias é porque ele era solteiro. Porque a palavra vai dizer que melhor que sejam dois do que um. Mas é verdade. Vocês que são novos ainda, vocês permaneçam um só. Vai chegar o tempo de vocês. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de casar e há tempo de ser solteiro. Se é tempo de ser solteiro, seja solteiro. Mas na hora de casar, a gente quer estar no casamento também. A gente quer fazer parte desse bololô todo aí. Então esse historiador, ele falou que bem provável, toda a maior parte dessas dificuldades ele não teria se não fosse solteiro. Por quê? Porque ele teria com quem desabafar, com quem conversar. Porque olhando toda a história dele, em todos os textos dele, ele estava sozinho. Ele mesmo falou um pouquinho para trás ali, eu não participava das festas, eu sentava sozinho. Então a mente dele pregava peças nele, de que ele, cara, ele não era ninguém no rolê. Ele se sentia sozinho. As dificuldades dele, as lutas dele. Nós precisamos andar juntos. E essas lutas, essas dificuldades que nós temos, muitas das vezes, é por apenas saberem que nós, eu, você, somos cristãos. E talvez, se nem sequer apresentar Cristo para essas pessoas. Apenas por falar assim, eu vou no refúgio. É que igreja? É uma igreja evangélica. Uma igreja cristã. Já é motivo de chacota. E aí você pensa assim, né? Imagina se eu falo de Jesus, né? Se sem falar de Jesus, você já é motivo de piada. Imagine se eu falar de Jesus, o que vai ser de mim nesse lugar? Se sem falar já me trato assim, imagine falando dele. Mas o nosso chamado, o nosso papel. Se você pensa que você não tem um chamado, se você acha assim, não, eu não sei para que eu estou nesse lugar. Você foi chamado para ser um representante do céu na terra. Para ser um pequeno Cristo. A palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. Então nós como cristãos, nós somos pequenos cristos, nós precisamos demonstrar Cristo para as outras pessoas. Esse é o chamado de todos. E tem o ID também, que é ID pregar o evangelho a todas as criaturas. E não é só na África, só no Nordeste, é na escola, é no vizinho, é para o irmão, para a mãe, para o pai, para a avó, é para todos ao redor. E todos nós, tendo essas lutas internas, o que nós fazemos com elas determina onde nós iremos parar. O que você faz com a sua luta interna vai determinar aonde você vai parar com isso. E repare que Jeremias, com todas essas lutas dele, ele se achega ao Senhor, em oração, ali no versículo 7. Ele procura o Senhor, né, dizendo que ele é motivo de zombaria, devido às suas palavras profetizadas, e papapá. Ele chega em oração. Tudo que ele faz, ele leva em oração ao Senhor. E tudo isso fica muito claro no início do capítulo. Se nós voltarmos Jeremias 20, a partir do versículo 1, Jeremias 20, do versículo 1 até o versículo 6, não é sequência. Deixa eu formular. Jeremias 20, do 7 em diante, não é sequência de Jeremias do 1 ao 6. Não é aconteceu do 1 ao 6 e já aconteceu o 7. Não é sequência. Pode ter, essa queixa dele pode ter passado meses, anos depois daquilo que aconteceu do versículo 1 até o versículo 6.
Mas a partir do versículo 1 até o versículo 6, vai mostrar um pouco daquilo que ele passava como profeta naquela região. Então eu quero ler com vocês Jeremias, capítulo 20, versículo 1. Estão comigo aí? Meia dúzia. Estão comigo? Aê. Já tem 8 agora. Versículo 1. Pazur, filho de Imer, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu o que Jeremias profetizava. O que Jeremias profetizava? No capítulo 19, Jeremias vai profetizar contra a tribo de Judá e toda Jerusalém, Israel, tudo ali. E ele vai profetizar o quê? Destruição. O cara é destruidor. Profetizou destruição, que os reinos iam ceder e tudo mais. Né? Então o sacerdote encarregado do templo, ouviu o que Jeremias profetizava. Versículo 2: mandou prender o profeta Jeremias e ordenou que o açoitassem e o pusessem no tronco junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor. Bota aquela imagem para mim lá, bonitão. Mandou colocar ele no tronco. Esse era o tronco que prendiam os caras que eram acusados de algum crime ou qualquer coisa do tipo assim. Era isso ali, ó. Prendiam pelas pernas e pelos pés e pela cabeça e açoitavam até não poder mais. E ele ficou um dia todo sendo açoitado. E essa foi uma das vezes só que Jeremias sofreu esse tipo de açoite. Por quê? Porque ele profetizou aquilo que o Senhor mandou. Ele falou aquilo que o Senhor pediu para ele falar. Então, se você acha que você está sofrendo por Cristo, sorry, mas não é suficiente ainda, tá? Para reclamar. Desculpa aí. Vamos seguir na leitura aqui. E detalhe, ó, se nós lemos o versículo 2 aqui de novo, ó, que o açoitasse e o pusesse no tronco junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor, para você ver o quanto aquela cidade estava depravada, estava deturpado o seu pensamento com relação ao Senhor. No dia seguinte, Pazur o soltou, e Jeremias disse: calminho, Jeremias, que só ele. Pazur, o Senhor mudou seu nome. De agora em diante você será chamado de homem que vive em terror. Pois assim diz o Senhor: enviarei terror sobre você e sobre todos os seus amigos, e você verá quando forem mortos pelas espadas do inimigo. Entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e ele os levará presos para a Babilônia, ou os atravessará com a espada. Entregarei Jerusalém nas mãos de seus inimigos, e eles saquearão todos os tesouros da cidade, as pedras preciosas, o ouro e a prata de seus reis, e levarão para a Babilônia. Você, Pazur, e todos em sua casa serão levados para o exílio na Babilônia. Ali morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos, a quem você profetizou mentiras. Pega essa bordoada que Jeremias deu no rei. Apanhou por ter falado, por ter profetizado destruição. Sai do tronco e solta uma dessa no colo do rei. Jeremias, ele podia ter todas as suas lutas, todas as suas dificuldades. Se achar o cocô do mosquito do cavalo do bandido. Mas ainda assim, ele não tinha medo de abrir a boca quando o Senhor mandava ele abrir a boca. Jeremias é um cara que é fora de série. Ele lutava contra o desânimo por um ministério que não tinha uma boa aceitação. Ele lutava contra o desânimo sempre. Ele se autoanimava para permanecer no ministério dele, porque ninguém o aceitava.
E muitas vezes ele sofreu por causa da mensagem, e foram muitas poucas, mas muito poucas mesmo, as vezes que ele era incentivado por alguém a continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. Na maioria das vezes, ele era assim, açoitado e jogado para baixo, e falavam para ele que esse não era o lugar dele, que ele não devia fazer isso, que estavam querendo matar ele. E ele sempre demonstrou ser um homem de fé. Ele levava as suas dúvidas, as suas perguntas ao Senhor, sempre em oração. Essa era a ferramenta de Jeremias. Ele sempre buscou consolo no Deus que o havia chamado para o ministério. Ele nunca jogava a responsabilidade daquilo para outros, terceirizava para outros. Ele nunca buscava uma ajuda a outros, ele buscava no Senhor. Senhor, se o Senhor me colocou nesse lugar, o Senhor vai sustentar. O Senhor falou lá no início que você estaria comigo aonde quer que eu fosse, para quem quer que eu falasse, seja para reinos, seja para reis, o Senhor estaria comigo. Essas eram as palavras dele. E daí no versículo 9 de Jeremias 20, ele vai dizer: mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome. Por quê? Porque em algum momento ele já pensou, cara, não vou mais falar, eu só apanho, só levo bordoada, não vou falar mais, vou ficar na minha. Sua palavra arde como fogo em meu coração. Sua palavra arde como um fogo em meu coração. É como um fogo em meus ossos. Então não é que ele não queria falar, é que ele tinha entendido aquilo que o Senhor colocou nele. Ele tinha entendido o lugar que o Senhor o colocou e o lugar que ele buscou estar. Porque ele não estava ali alimentado apenas pelo Senhor, não, ele se alimentava do Senhor por aquilo. Essa era a diferença. Ele andava em direção a esse lugar. Queria chamar o pessoal do louvor. Assim como nós vimos nos últimos verticais a respeito de Ezequiel 47, que quando o anjo pega Ezequiel pela mão e o leva adentro do rio, Ezequiel, ele anda em direção àquele lugar, as águas do tornozelo, as águas do joelho, as águas da cintura e até ser rio cheio. Ele anda, e Jeremias andava em direção desse lugar. Jeremias ia em direção desse lugar. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia, porque aquilo que o Senhor colocou nele era tão profundo, era tão forte, que ele não conseguia conter. Ele por si só, ele não conseguia se afastar do Senhor. O Senhor fez arder dentro dele, fez queimar dentro dele. Esse é o lugar onde nós precisamos estar no Senhor. Buscar entender esse queimar dele em nós, de nos fazer mal quando nós pecamos, de nos fazer mal quando nós nos afastamos dele, de nos fazer mal quando nós sequer pensamos em nos afastar, em dar uns migué. Isso é entender aquilo que o Senhor fez por mim e por você, o preço que Ele pagou. Um preço de cruz.
ele não conseguia conter aquela palavra só para ele. Ele não consegue. E não é o nosso papel também conter aquilo que o Senhor fez em nós só para nós. Talvez você olhe do lugar onde você estava há um tempo atrás, e beleza, eu fazia as coisas erradas lá, não faço mais, e está tudo certo. Eu estou bem agora. Percebo que eu estou melhor, percebo que eu melhorei aí uns 80%, talvez uns 60%. Isso é egoísmo. Porque todos nós temos um amigo, uma pessoa chegada nossa, que poderia estar no mesmo lugar que você, que poderia se sentir bem assim como você se sente bem. Antes eu chorava a noite toda, hoje já não choro mais, porque hoje eu tenho amigos, tenho pessoas com quem eu posso contar. A galera do meu em casa me ama, eles me aproximam mais do Senhor. Não é presente só meu e teu. Aqui nós falamos de um cara que falava palavras duras, de um cara que não tinha medo de abrir a boca e profetizar destruição e receber retaliação, de apanhar no cepo. Falamos de um cara que era a recompensa dele. Ele sabia que tudo que ele falava tinha algo que ele iria receber das pessoas, de alguma forma. Ele sabia disso. Mas ele tinha o Senhor com ele. Ele também sabia quem lutava as suas lutas junto com ele. Jeremias 20, 11. O Senhor, porém, está ao meu lado, como poderoso guerreiro. Diante dele meus perseguidores tropeçarão, não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Esse era o Deus que Jeremias sabia que estava com ele. Aquele que era por Jeremias, porque Jeremias era por ele. O Senhor, ele era o seu socorro, a sua fortaleza, o seu escudo, aquele que o defendia dos seus inimigos, que dava força, que confirmava as suas palavras. A oração era o exercício de sua alma, através da qual ele se aliviava das pesadas cargas da vida. Jeremias 15:15. Então eu disse: Senhor, tu sabes o que me tem acontecido, intervém, ajuda-me e castiga meus perseguidores, dá-me tempo, não permitas que eu morra ainda jovem. É por teu nome que tenho sofrido humilhações. Você já chegou a orar ao Senhor algo parecido? Senhor, é por teu nome que eu tenho sofrido humilhações? Ou você tem só reclamado daquilo que você tem passado? Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer a meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quando conheci a tua palavra, devorei-as. Nós temos acesso à Escritura Sagrada facilmente. Talvez você nem tenha uma Bíblia física, talvez você esteja usando no teu celular. Jeremias não tinha acesso a isso aqui, e o pouco acesso que ele tinha, ele diz aqui que ele devorava as palavras. Ele aproveitava cada segundo que ele tinha para ter as Escrituras em mãos,
porque eram poucos na época que tinham as escrituras. São minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti. O que te dá alegria hoje? Um rolê da hora? Comer bem? Jogos, amigos, namorado, namorada, esposo, esposa? O que te dá alegria? O que precisa te dar alegria é a presença do Senhor, assim como foi para Jeremias. Jeremias sabia que tudo que ele fazia para o Senhor, e a recompensa vinha do Senhor. Nada nessa terra pode suprir tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer na eternidade. Nós podemos aproveitar aí 80 anos aqui nesse lugar. Você pode ter tudo, do bom e do melhor durante esses 80 anos. Mas se você não tiver a certeza da eternidade, não vai valer a pena de nada. Hoje ainda eu brincava assim, que por conta do calor, né? A galera fala direto isso. Tá quente, mas no inferno é pior. É só um testezinho aí para ver. São as consequências. O nosso mergulhar no Senhor, o nosso caminhar em direção às profundezas do Senhor, levam a decisões importantes, a decisões de vida ou morte, a decisões de nos sermos mais parecidos com o Senhor, a decisões de sofrermos por Ele, a decisões de sermos perseguidos, recebermos chacota. São as decisões. Nós levantamos pela manhã e estudos dizem que nós tomamos mais de 20 mil decisões por dia. Para você levantar da cama é uma decisão, para você escolher o tênis que você vai pôr é uma decisão, se você vai ir de meia ou sem meia é outra decisão, se você vai escolher o Senhor ou o pecado é outra decisão. Mas essa decisão tem um peso, e é um peso de vida ou morte. Porque todos falam, a volta do Senhor, a vinda do Senhor, Maranata, hora venha. E todo mundo espera por raios e trovões e uma voz do céu, oh, cheguei. A vinda do Senhor é atravessar a rua aqui, um carro pegar você e já era. O Senhor veio para você. Essa é a realidade. Por mais difícil, por mais duro que seja, nós precisamos estar com a nossa vida em ordem. Nós precisamos estar cientes daquilo que nós estamos fazendo. E nessa noite eu quero oferecer para você esse lugar de você se consertar com o Senhor, se for preciso. Mas eu não sei o porquê. Se você não está num momento bom com o Senhor, se você não tem orado, se você não tem buscado, se você não tem clamado, não tem chorado pelo Senhor, se você não se preocupa com o teu próximo por causa do Senhor, você precisa urgentemente buscar mais dele. Você precisa urgentemente reconhecer que você se afastou do Senhor. E nós queremos te oferecer isso essa noite. Enquanto a galera do louvor vai ministrar uma canção, quero pedir que todos fiquem de pé. Enquanto eles ministram, não fique no teu lugar. Venha para frente, abra o seu coração ao Senhor, deixe o Senhor ministrar você. Senhor, eu tenho
tenho sido tão diferente de Jeremias, um cara que sofreu tanto por ti, sem reclamar, mas buscava o Senhor, falava palavras duras e sofria duras perseguições, e eu mesmo sem fazer nada, ainda reclamo pelo pouco. Eu não quero, Senhor, continuar dessa forma. Paizinho querido, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ministre os nossos corações, Pai. Abra, Senhor, os olhos do nosso coração, que nós possamos, Pai, enxergar aquilo que o Senhor deseja e anseia fazer no nosso meio, nos levar, Senhor, para uma vida eterna, uma vida onde nós estaremos contigo, Senhor, onde aquilo que para nós damos valor, aquilo lá nós pisaremos em cima, porque não terá valor nenhum, porque o único que tem valor é o Senhor, o único digno de receber honra e glória é o Senhor. Se você, querido, tem colocado qualquer outra coisa no lugar do Senhor, venha para frente que nós queremos orar com você. Não fique apático diante da presença do Senhor. Não deixe que a sua mente te roube desse lugar. Em nome de Jesus.